Como se tornar um decretador de avanço. Se Deus disse, eu creio e está resolvido. Então eu vou dizer a mesma coisa sobre a situação que Deus está falando. Não importa como esteja parecendo, que outra pessoa esteja dizendo, eu vou continuar falando as mesmas coisas que Deus fala. Eu estou em concordância com Deus. Ouça o que Deus está dizendo. Saiba disso, que a falta não está na pauta do dia de Deus. E a derrota não pode ficar na presença dele. Nós estamos crescendo um tanto quanto. Eu vejo vocês aqui, eu vi vocês na oração. E eu gostaria que a congregação pegasse isso. De quão poderoso é o momento essa igreja está. Essa igreja está num momento poderoso. Porque nós estamos indo em lugares no Espírito que capacitarão você a vencer em todas as vezes. Então, não receba de uma forma normal. Nós já vimos diabetes curados, câncer curados, tumores no cérebro curados, etc. Muitas coisas têm acontecido. Não receba de uma forma leve isso. À medida que você vê aqui, nós vamos abrir em Jó, capítulo 22. Tem uma palavra que eu quero que você pegue nesses ensinos que estão vindo agora, uma palavra muito simples chamada maturidade. A maturidade, existe um fator de maturidade que está acontecendo na esfera do Espírito para a igreja, ao redor do mundo inteiro. Deus está enviando agora apóstolos e profetas para fazer com que a igreja esteja em condições onde ela possa florescer e fluir e realmente entender quem ela é. Jó, capítulo 22. Agora, eu vou te dar essa palavra, amadurecer, porque nesses versículos são territórios para maturidade no Espírito. Existem coisas, ele foi de estar apegado a Deus, aí foi para receber, passou para levantar a face a Deus, passou para a oração. Você vê na leitura e depois para a gente levar para onde a gente vai estar falando. Jó 22, 21. Apegue-se agora a ele. Veja, isso é muito importante. Quão apegado você é a Deus. Ok? A sua habilidade de se apegar a Deus é infinita, não tem limites. Assim que você pensa que já conhece Ele, Ele te mostra uma outra parte dele. A vastidão de Deus é grande demais para você permanecer pequeno. A sua mentalidade, tudo precisa mudar ao longo dos anos. Eu ando com Deus, ao longo dos anos, Deus, Ele expande, Ele continua expandindo. Quanto mais você anda com Ele, mais Ele expande. E quanto mais Ele expande, mais Ele cria espaço para você expandir também. Você me acompanha? Nossa vida inteira, nós nunca esgotaremos Deus. Você precisa entender isso. Sempre tem mais. O que eu disse, sempre tem mais. Ok, então agora, aqui ele diz, apegue-se agora a ele. Então nós temos que nos apegar mais. E depois ele diz logo em seguida, esteja em paz, para que o bem possa vir sobre você. Você está vendo o versículo 21? Eu estou te dizendo, eu estou indo para o versículo 28, mas todos esses outros versículos, essas atmosferas de amadurecimento precisam ser colocadas em lugar certo primeiro. Você não pode pular para o versículo 28 e se tornar um decretador. Decretadores precisam estar apegados a Deus. Você entende isso? Versículo 22, receba, eu oro, a lei da sua boca. Isso é maturidade, não é? E amontoe suas palavras
dentro do seu coração. Você vê isso? Eu quero que você veja a progressão aqui, a progressão de versículo 21 ao versículo 28. Veja, você não pode pular e se tornar um decretador, simplesmente. Um decretador precisa ter uma maturidade na sua vida. Por exemplo, deixa eu te dar uma definição de ser um decretador. E eu falarei do dicionário Webster, para você conseguir entender. É uma ordem, um decreto. É uma ordem. Quando você está decretando, é uma ordem que você está dando. Geralmente tendo a garantia da lei. Uma ordem, geralmente tendo a garantia da lei. Em outras palavras, quando você se torna um decretador no espírito, você tem a garantia da lei do céu garantindo você. Você me acompanha? Ele também chama de a lei de decretar, chama de lei. No seu sacerdócio, na sua realeza, você faz os decretos. Um decreto também é uma vontade pré-ordenada. Em outras palavras, é algo que já está ordenado por Deus. E você se apegou a Deus perto o suficiente para confiar nele que você vai dizer e vai acontecer. Você está decretando. Você está fazendo uma demanda com toda a garantia do céu. Vamos ver o que mais eu quero mexer aqui. É um comando. Um decreto significa que você determina ou ordena algo acontecer. Já está determinado e você está ordenando para se tornar manifestação. E você tem Deus garantindo, por trás de você garantindo. Mas você tem que estar apegado com Ele o suficiente para confiar nele nesse nível. Você me entende? Continue comigo aqui. Versículo 24 e 25 dizem: quanto abençoado você vai ser, e você amontoará ouro como poeira, ouro de Ofir como pedras, e o poderoso será sua defesa. E você terá muita prata. Em outras palavras, ele vai defender a palavra dele. Depois, no versículo 26, então você terá seu deleite, sua alegria no Todo-Poderoso. O quê? Você vê isso? E você levantará sua face a Deus. Veja, todos isso são estágios antes de você se tornar um decretador. Você não pode se tornar um decretador até que a sua face esteja na face de Deus. Aí depois ele fala, no versículo 27, agora ele fala da oração. Aí então você fará, vê o que ele está falando? Você fará a sua oração a ele. E ele te ouvirá. Depois ele fala, e você pagará seus votos. Você vê isso? Aí ele entra no versículo 28, que é onde eu quero chegar. E eu estou te dizendo, é um amadurecimento que nós temos que ter para chegar nesse versículo. Muitos de vocês são pessoas que oram, mas não têm decretado. Vocês são pessoas de oração, mas não têm decretados. E Deus quer trazer a gente para esse ponto. E você também decretará uma coisa. Essa palavra decretar... Deixa eu te dar mais uma definição aqui que o Senhor me mostrou. Ele me mostrou uma outra definição. Evangelho de João 10, versículo 10. E você não faz ideia do que o Espírito Santo está a ponto de falar pra gente. Que você conhece esse versículo. Decretar é discordar e concordar. Olha João 10, você vai ver. Decretar é discordar e concordar ao mesmo tempo. Como que você fala isso, pastor? É discordar e concordar ao mesmo tempo. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu discordo disso. Jesus disse, eu vim para você ter vida e vida mais em abundância. Eu concordo com isso. Então, eu vou dizer o que Deus fala. Eu vou ter uma vida abundante, eu estou discordando com esse ladrão.
Então eu ouvi no Espírito que decretar é discordar e concordar ao mesmo tempo. Então, qualquer oposição que vem contra a sua vida, qualquer bloqueio contra a sua vida, qualquer ataque vindo contra a sua vida, quando você decreta, você está discordando com essas coisas. Veja, na oração, é hora de se levantar às vezes e começar a decretar as coisas. Veja, é assim que vai acontecer isso. E confiar em Deus para garantir você, mas você tem que estar perto dele o suficiente, apegado a ele o suficiente, com as orações oradas, com seus louvores feitos, você entende? Sua intimidade, essa é a palavra que eu queria. A intimidade tem que vir antes da maturidade. Então eu li isso e agora eu vou começar a te entregar coisas que Deus me deu aqui. Versículo 28, eu quero que você olhe de uma forma bem perto, medite bastante nesse versículo, porque o Espírito Santo está levando a gente para um nível no Espírito, para que a gente vai poder governar as coisas, para Ele. E você também decretará uma coisa, e olha o que ele fala em seguida, e isso será estabelecido a você. E a luz brilhará sobre seus caminhos. Você vê isso? Eu quero que você olhe, medite nisso. Versículo 29. Quando os homens estiverem para baixo, você dirá, tem um levantar. Em outras palavras, todas as coisas estão indo de ruim agora, não são supostos a incomodar você, a desequilibrar você. Porque você sabe que você tem autoridade sobre essas coisas. Não importa se é o governo, não me importa se é a ciência, não me importa quem é que esteja surgindo com o quê. Eles não podem passar por cima do seu decreto, se você sabe o que você está fazendo. Lembra agora, você está discordando e concordando. Como um cristão, Deus criou você para você saber com que discordar e com que concordar. E o que você concordar tem que acontecer. Em outras palavras, não repita o problema, delete. Você vê isso, não fique repetindo, falando a mesma coisa. Não, e no nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo, isso vai acontecer dessa forma. Veja. Agora, a autoridade, anote essa palavra aí. A unção, anote essa palavra. E a atmosfera estão sendo produzidos aqui por um crente que sabe quem ele é. Veja. O decreto é baseado no nível de que a sua oração acontece em 1 João 4, 14 e 15. Acho que é... Não, 1 João 5, 14 e 15. Essa é a confiança que nós temos nele. Veja, olha lá, porque decretar e você está dizendo algo, você não está orando sobre aquilo, você já orou antes. Você e Deus já tiveram comunhão. Agora Deus te enviou numa missão para você falar para a situação como a situação vai acontecer. Você não é movido por evidências físicas, você não é movido por evidências demoníacas, você não é movido por nenhuma evidência que ninguém pode produzir, porque você sabe que você está na autoridade para Deus. Em primeiro lugar, você apaga tudo na sua vida pessoal. As pessoas que surgirem até você, fale com eles em autoridade. Porque está lá para você. Essa é a confiança que nós temos nele. Se pedimos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, nós sabemos que ele ouve. Sabemos que ele ouve, nós sabemos que temos as petições que fizemos. Essa é uma prova completa de uma vida de oração ali. Uma pessoa madura nesse ponto, sabendo que Deus sempre responde a oração dele ou dela. Essa pessoa ora com poder. E olha, parece que nada, você orou e parece que nada foi responder. Você orou e nada mudou no físico. Mas você tem tanta certeza. Então você para de orar, agora você começa a decretar.
Um escritor falou, você chama as coisas que são como não, que não são como se fossem elas, e elas têm que acontecer. Um autor escreveu isso. Eu quero colocar no telão como se tornar um decretador de avanço. Alguns de vocês têm alguns limites que estão a ponto de serem rompidos nas suas vidas. Eu, como ser um decretador de avanço. Se Deus disse, eu creio, e aí o resultado, isso está resolvido. Pense sobre isso agora. Se Deus disse, veja, mas só Deus falando não vai produzir nada. Porque se você, Hebreus 11:6, sem fé, se Deus disse, eu creio, e aí isso resolve. Então eu vou dizer a mesma coisa sobre a situação que Deus está falando. Não importa como a situação esteja, o que outra pessoa esteja dizendo, eu vou continuar falando as mesmas coisas que Deus fala. Eu estou em concordância com Deus. Ouça com bastante atenção. Alguns de vocês podem estar lidando com alguma falta, alguns de vocês podem estar tentando. Ouça o que Deus está falando. Saiba disso, que a falta não está na pauta do dia de Deus. E a derrota não pode ficar na presença dele. A falta não está na pauta do dia de Deus. Fale isso. A falta não está na pauta do dia de Deus. E a derrota não pode ficar na presença dele. Você ouviu isso? Decretar, decretando, se rendendo e fluindo. Essas três palavras, você se rende, decretando, significa que você está se rendendo e fluindo. Você está se rendendo a Deus e você está fluindo com Deus. Portanto, você não tem como ser impedido ou derrotado. Muito importante. Você está decretando, você está se rendendo e você está fluindo, mantendo o Espírito Santo no controle. Qualquer dúvida, qualquer coisa que surja, você deixa o Espírito Santo no controle. Eu estou em concordância com o Espírito Santo. Na oração ele me disse para te falar, todos os aspectos da sua vida estão prontos para se renderem aos seus decretos. Você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de louvor, você é uma pessoa de adoração, você é uma pessoa de confessar, você é uma pessoa que proclama, mas você é um decretador? Veja, não são as mesmas coisas. Decretar é outro nível. Decretar, agora pega essa definição aqui para te ajudar. Decretar é um comando governamental, espiritual e demanda que está completamente garantido pelo céu. Jó 21:28, a gente viu. Decrete uma coisa. O decreto é um comando espiritual de governo e de demanda que é completamente garantido pelo céu. Agora, você senta aqui e pensa que já chegou lá, mas você não chegou lá muito. A igreja não chegou muito lá por causa da imaturidade, por causa de Efésios 4, de 11 a 16. A igreja não chegou, não está como deveria estar. Você sabe, nós oramos 15 semanas por algo. Poderia ter lidado com aquilo em 15 segundos, 15 minutos. Você não foi ousado o suficiente para decretar, olhar para a situação e decretar, assim diz o Senhor.
Você me entende? Agora, deixa eu te dar, e você vai pegar coisas que vão te ajudar aqui. Desenvolvendo um estilo de vida de decreto, ao dizer as mesmas coisas que Deus diz e ter expectativa de ter os mesmos resultados. Eu vou dizer novamente, você precisa anotar isso, você precisa meditar nisso, porque essas coisas não vão favorecer você se você só ouvir. Você tem que aceitar, receber e falar, tá falando comigo. Veja, porque se não se tornar pessoal para você, não vai se tornar seu. Desenvolvendo um estilo de vida de decreto, ao dizer as mesmas coisas que Deus diz e tendo a expectativa de ter os mesmos resultados. Garantindo a sua vida de oração, a sua meditação, os seus louvores e sua adoração, e o seu estudo bíblico, com o estilo de vida poderoso de ser um decretador. Não, você quer que eu fale isso de novo? Olha o que ele fala, garantindo a sua vida de oração, garantindo a sua vida de oração, você orou horas e horas e horas, centenas de horas. Agora Deus quer que você venha garantir essa vida de oração. Sim, você vai dizer algo. Garantindo sua vida de oração. Olha o que ele está garantindo, sua meditação, seu louvor, sua adoração. Você está vendo? E o seu estudo bíblico. Com o estilo de vida poderoso de ser um decretador. Olha no versículo 28 novamente de Jó 21. Jó 22. Você também decretará uma coisa. Eu vou te dar eu te dei algumas definições de decreto, né? Você decretará uma coisa e essas coisas serão estabelecidas. Olha o que ele diz. A você. A mim. E depois, não somente isso, mas a luz vai vir. A luz vai brilhar nos meus caminhos. Porque eu, na verdade, liguei a luz ao decretar. Decretar vem com um background de maturidade no espírito e você vem através disso, desse amadurecimento no espírito, de você se tornar mais íntimo de Deus. O decretar, ele opera a partir de um background maduro no espírito e você se tornando mais íntimo com Deus. Você chega mais próximo de Deus. Deus falou, se aproxima de mim, me aproximarei de você. Agora, eu vou dizer algo que eu penso que talvez você não tenha ouvido, você está sentado aqui, acha que está no estudo bíblico só, mas eu vou dizer algo que você vai ficar tão triste que você não ouviu. Você vai falar, eu não ouvi, eu deveria estar prestando atenção. Essa revelação será a solução para tudo aquilo que está te impedindo. Todas as coisas que têm te impedido, como um decretador, você vai decretar sua saída dessas coisas. Você está a ponto de destruir toda a falta, toda a limitação, toda a doença, toda a enfermidade, todo problema na família. Eu vou te dar uma outra... Eu li isso várias vezes, 20, 25 vezes. Sabedoria de decreto é a habilidade de perceber e entender as situações da perspectiva de Deus.
A sabedoria de decretar é a habilidade de você perceber e entender as situações com a perspectiva de Deus e implementar ações e escolhas de acordo com a palavra dele. Isso fará com que você seja abençoado à medida que você anda e fala no caminho ordenado por Deus para a sua vida. Você anda e fala na trilha, no caminho ordenado por Deus para a sua vida. Agora, deixa eu falar outra coisa aqui. Eu estou dizendo para você, como apóstolo de Jesus Cristo, que essa revelação será a solução para todas as coisas que têm impedido você. Você pode pegar essas anotações, ler novamente mais outras coisas e começar a decretar coisas, começar a chamar as coisas em existência. Não, você não orou, não estou falando de oração. Você já orou, você já é uma pessoa que medita, você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, mas agora você vai começar a dizer coisas. E você não precisa estar de joelhos dizendo. Você pode estar na cozinha e no banheiro, em qualquer lugar, você diz, eu declaro no nome de Jesus, é assim que isso vai acontecer. Isso é tão poderoso, tão poderoso. Vamos ver aqui algo que o Espírito Santo me mostrou, Marcos capítulo 5. Abra em Marcos 5. Vamos ver, o Espírito Santo vai nos levar para esse lugar aqui para ver isso. Marcos capítulo 5, porque tem algumas coisas que você precisa decretar agora. As pessoas online, vocês têm que decretar, mas você é poderoso o suficiente, maduro o suficiente para poder pegar isso. Eu vou ler uma passagem muito familiar. Quando eu estava orando, estudando para essa lição, ele disse para mim, ela decretou a cura dela. Agora, todos os médicos haviam falhado. Então, tem um certo ponto que eles chegam para você, para sua família, liga para a família, chama a família de canto e falam, não tem mais nada que podemos fazer. Ela não aceitou isso. Você vai precisar disso aqui. Ela deu um passo, entrou no decreto. Todas as outras coisas estavam contra ela de sair da situação. O tempo dela já tinha esgotado, de acordo com o sistema, mas não de acordo com o decreto dela. Olha o que aconteceu aqui. Você sabe da história. Olha o que aconteceu aqui. Marcos 5, versículo 25. E uma certa mulher que tinha um problema de hemorragia. Há quanto tempo? 12 anos. Quanto tempo você está lidando com esse problema? 12 anos. E ela havia sofrido muitas coisas de muitos médicos e gastou tudo que ela tinha e não melhorou em nada. Pelo contrário, ficou pior. Olha, ela está numa situação ruim aqui. Versículo 27 agora. Ela está chegando numa posição de decreto aqui. E quando ela ouviu de Jesus, ela veio e pressionou. Nós não sabemos. Eu não penso que ela foi só um ouviu rápido assim. Sabe assim, Jesus está vindo. Não, eu penso que ela passou tempo ali, tinha um tempo ali. Você entende? Ela ficou meditando. Eu penso que ela passou um certo tempo com aquilo que ela ouviu, meditando. Quando ela ouviu que Jesus vinha, ela pressionou na multidão e ela tocou na veste dele. Aí eu vejo, esses dois versículos parece que estão, ao longo dos anos eu venho estudado, mas porque ela disse, se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Isso é um decreto. E imediatamente a fonte do sangue dela secou.
Eu achei que eles haviam falado que não podia fazer mais nada. E ela sentiu no corpo dela que ela foi curada daquela praga. Mas ela decretou, ela disse, se eu simplesmente tocar na veste dele, com todas as coisas contra ela, veja, as coisas contra você não fazem diferença. Com quanto tempo você esteja lidando com a situação, não faz nenhuma diferença. À medida que você amadurece no espírito e começa a operar no espírito, essas coisas vão começar a acontecer. Jesus disse, filha, sua filha te curou. É uma dimensão de fé que ela tinha. E fez ela ficar curada. Ela decretou a cura dela. Jesus, em Lucas 4,18, decretou o poder da unção no ministério dele. Jesus estava dizendo, é por isso que eu não vou ser impedido. Eu sou ungido para isso. Ele decretou. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele disse. Ele decretou. Então eu quero que vocês saibam que meu ministério vai acontecer. E eu quero que vocês saibam que eu não serei uma derrota, porque eu sou ungido. Vou recuperar a visão dos cegos. O Pai me enviou para fazer isso. Essa mesma unção está sobre você. Todas as coisas que Jesus diz sobre Ele mesmo pertencem a mim. Olha lá o que Ele diz. Olha o que Ele diz. Eu tenho que olhar ali. Muito dinheiro está a ponto de ser transferido para o corpo de Cristo. Eu estou com expectativa de dinheiro. Deus, você tem que estar pronto. Eu declaro todos vocês aqui fora de dívidas. Você não vai ter que dever seu carro, a casa que você mora. Eu acabei de vir no meu espírito aqui. Muito dinheiro estava sentado. Muito dinheiro está sentado lá. Eu estava sentado na minha varanda e Deus tirou da minha consciência milionário e colocou bilionário. Vocês têm que prestar atenção. Essa deve ser a igreja mais rica do mundo, porque você está carregando. Você está carregando uma unção. Você não ama o dinheiro ama você. Senta aí. Eu quero ler Lucas 4,18. O Espírito Santo acabou de falar para mim o que dizer para você. Eu quero ler Lucas 4,18 para declarar o que uma unção rica, que unção rica de decretar, de poder você tem. O Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho para os pobres. Você é ungido por isso. Me enviou para curar os quebrantados de coração, pregar a libertação para os cativos e recuperação de vista aos cegos e libertar aqueles que estão machucados. Isso não é poderoso? Eu disse, isso não é poderoso? Vem, filho. Isso está sobre você. Eu recebo. Isso está sobre você. Essa unção está sobre mim, diga. Para mim pessoalmente e para o ministério. Eu não quero que você simplesmente diga que veio para o estudo bíblico de quarta-feira. Não, sua vida tem que mudar essa noite. Mas eu ouvi uma senhora ministrando e ela disse, a não ser que você diga o que eu disse que pertence a você e pegue pessoalmente, não vai funcionar.
No capítulo 8 de Mateus, o homem que tinha um servo que estava doente, ele falou para Jesus, fale somente a palavra e o meu servo será curado. Ele decretou aquilo. Ele falou e aconteceu. Aqui tem um aspecto de se render a esse tipo de como esse ensino. O Espírito Santo, você está no controle da minha mente, do meu espírito, da minha língua, dos meus passos, da minha alma, do meu corpo e do meu espírito. Romanos 12, de 1 a 3, anota aí. Espírito Santo, você está no controle da minha mente, do meu espírito, da minha língua, dos meus passos, da minha alma, do meu corpo e do meu espírito. João 19:30, rapidamente. O que ele fala lá em João 19:30? O que ele diz em João 19:30? Eu ouvi 2, 3 pessoas falando. O que ele diz está consumado. O que isso significa? Agora você vai me dizer, está consumado. O que isso significa? Já está feito. Como? Como que já está feito? Pelo quê? Pelo decreto. Decretar. Como que é feito para você ter algo para decretar? A cruz. Obrigado, filho. A cruz. Está feito. Já está consumado. Tudo foi pago. Todas as minhas vitórias estão pagas. Já estão pagas. Eu tenho que saber disso. Então agora, eu vou falar algo agora. Baseado em João 19:30, certo? Decretar é declarar que já está feito. Ninguém pode impedir. Agora ouça isso. Isso vai ser uma bênção para você nos próximos anos. Ouça. O desencorajamento, a dúvida e o decreto não podem viver na mesma casa. Então, essa noite, todo desencorajamento e toda dúvida estão saindo para fora do seu coração. Eles não podem ficar no mesmo lugar. E isso é baseado em Marcos 11:23. Verdadeiramente te fala, todo aquele que disser a esse monte, seja arrancado e lançado no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer daquilo que ele falou vai acontecer, ele terá o que ele falou. O que ele diz? Ele terá o que ele falou. Abra lá, Marcos 11:23, porque às vezes eu estou ensinando e o desencorajamento, eu vou dizer de uma outra forma, e o decreto e a dúvida não podem viver na mesma casa. Marcos 11:23. Você pegou isso? Verdadeiramente te falo, todo aquele que disser para esse monte agora. Como que você pega, voltando para João 10:10. João 10:10. Como que você pega isso? Decretar, você está discordando e concordando. Como que você pegou isso? Veja agora, a próxima coisa que você for lidar, que está em oposição à sua vida ser frutífera, você discorda disso. E você decreta o que Deus diz. E você não pode ir pelo que você sente agora. Você não pode ir como a situação esteja parecendo. Você tem que entender isso. Você tem que ficar firme na presença de Deus. Você entende? Você está pegando isso? Eu gosto desse aqui. Decretar, ouça com bastante atenção agora, não é para ser discutido, mas é uma decisão sobrenatural.
Decretar, quando você decreta algo, não tem força nem poder ou nenhuma situação que possam vir com alguma discussão. Porque já venceu. Eu quero que você veja isso em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vocês estão pegando isso? Você tem que ler isso de novo e aceitar. Não só o som da minha voz não é bom o suficiente. Você tem que fazer isso, você tem que pegar isso e tornar isso seu. Vê. Eu já falei o suficiente essa noite para você estar fora de qualquer problema. Olha em Hebreus 11, 3. Você está com a sua Bíblia? Hebreus 11, 3. Através da fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Então as coisas que parecem que são vistas não foram feitas com aquilo que não é visto. Então o que eu estou dizendo é... decretar, você está moldando a sua fé. Decretar é moldar a fé. Colocando a moldura na fé. Você está pronto? Decretar não é discutível, mas é uma decisão sobrenatural. Olha Isaías 55, versículo 11. Eu amo isso. É uma decisão sobrenatural. Agora, a razão pela... Você precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, a situação e a circunstância vão fazer você pensar que você não tem. Que você não fez acontecer. Mas ao estar tão próximo de Deus, você sabe que Deus não pode mentir. Se Deus disse, não importa como a situação esteja. O que você esteja dizendo para mim, isso já é meu. Versículo 55, 11. Assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que eu quero. E ela prosperará naquilo para qual eu enviei ela para fazer. Isso é uma definição de decreto. Você está dizendo as mesmas coisas que Deus diz, está dizendo, e você está tendo os mesmos resultados que Deus tem. Você consegue ver isso? Eu vou te dar mais duas coisas e vou concluir. Decretar domina a esfera do Espírito. Quando você voltar lá para Jó de 21 a 28, você decretará algo, você está dominando. Você está dominando. Decretar domina na esfera do Espírito. Então, se domina na esfera do Espírito, todas as outras coisas... O mundo satânico, todas as coisas estão debaixo do mundo espiritual. Veja. Satanás não quer que isso seja empolgante para você. Porque o que Deus está fazendo é convidando você para o seu lugar de verdade. Você não é só um membro de igreja regular. Você é alguém que sabe como ficar firme por você mesmo. E confiar em Deus. E depender de Deus. E depender de Deus e saber que Deus é real. Para você. Não só aqui em cima. Não só para a pessoa que está orando às 95 horas. É para você, porque você é filho dele. Eu anotei essas duas coisas para falar para vocês. Eu disse que decretar domina no mundo do Espírito, 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Agora, eu vou fazer algo como homem de Deus, eu vou falar algo. Eu decreto que as janelas do céu estão abertas sobre a sua vida. Eu decreto com a garantia do ministério de Jesus e 50 anos de ministério.
Eu ouvi isso quando eu estava me preparando. Ele disse, diga sobre a vida deles essa noite. Eu decreto. Tudo que você estiver precisando. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de saúde. Nós estamos falando de felicidade, alegria, paz. Nós estamos falando de longevidade. As janelas do céu estão abertas sobre a sua vida essa noite. Todas as pessoas online ao redor do mundo inteiro, onde você estiver, eu estou decretando isso agora. Você vai querer anotar isso. Senta aí. Motrel, prepara para vir aqui. Decretar é a autoridade espiritual sendo falada com garantia divina. Em outras palavras, isso não vai acontecer só porque eu falei, mas é porque Deus falou. Você entende o que eu estou falando? Então agora, você tem a sua vida de oração, né? E você tem sua meditação, você medita na palavra, você passa tempo estudando a Bíblia, você passa tempo louvando, você passa tempo adorando. Mas aqui eu creio que Deus está nos mostrando um outro nível. Decretar. Olha lá nesse versículo novamente em Jó. Eu quero que você veja isso. Veja, porque você pode estar apegado a Deus, você pode estar orando, você pode ser uma pessoa que dá dízimo, mas você não está decretando. Deus disse, eu creio, está resolvido. Eu digo e tem que acontecer. Agora, nós sabemos que qualquer coisa de Deus, para com Deus, a fé está envolvida. As suas emoções são fracas. Suas emoções vacilam, elas não têm fundamento por com o que a gente está falando aqui. Todas as coisas que nós estamos falando aqui, nós temos que mover na fé. Mas eu estou te dizendo, na minha conclusão, você está em outro nível agora. O Espírito Santo vai te mostrar mais e mais. Eu vou te mostrar, vou estar ensinando mais nessa avenida de estilo de vida, de decretar. Eu falo as mesmas coisas que Deus fala e tenho a expectativa de ter os mesmos resultados. Isso não é maravilhoso? Eu gostei quando ele mandou anotar, garantindo a sua vida de oração. Vou dizer novamente, sua meditação, seu louvor e adoração. Uau! E o seu estudo bíblico, com o estilo de vida poderoso de ser um decretador. Você declara, levanta e fala. Eu penso que isso tem sido um ingrediente que estava faltando. Nós somos pessoas fortes de oração. E Deus responde à oração. Glória a Deus por oração. Mas tem momentos que você não tem tempo de orar. Simplesmente diga. Não, você não vai fazer. Eu tomo autoridade sobre você. Cala a boca. Eu estou concluindo, mas você é tão poderoso. Irmãos e irmãs online, membros online, vocês são tão poderosos. Deus está esperando que a gente comece a dizer coisas e creia. Pare de falar o que você não quer. Pare de repetir o que o diabo mandou você falar. Ele mandou você falar algo, aí joga uma dor ali junto ao mesmo tempo. Ah, vocês sabem do que eu tô falando. Aí ele quer que você fale sobre aquilo e sobre a dor. Aí depois ele lança. Vocês entendem o que eu estou falando. Eu vou dizer o oposto de tudo. Vocês estão me acompanhando? Eu vou estar ensinando mais sobre isso. Você lembra da última sessão que a gente falou sobre isso? Na última sessão,
Eu compartilhei com vocês como desenvolver uma unção de decreto, lembra? E eu não sabia como nesse iPad aqui. Darnell estava comigo hoje e eu falei, Darnell, como eu quero transferir algumas das outras coisas da semana passada para essa mesma página. Eu consigo assim, não é difícil não. Eu não ia saber fazer, eu ia enviar para outro lugar, tá? Provavelmente ia enviar para a China. Mas eu quero que você ouça essa primeira coisa, daquela primeira sessão que eu ensinei sobre o decreto. Porque dentro dessa ensino de decreto, para você entender melhor, você precisa falar sobre ter uma viagem, você tem que começar a ter uma viagem divina. Existem algumas viagens divinas que você precisa se tornar familiar na esfera do espírito. Para você poder ver a bênção de Deus destravada na sua vida. Depois eu disse para você também, mover num novo domínio no espírito da forma correta. Você tem uma revelação nova espiritual disponível. Uma unção de decreto. Que tipo de unção? Unção de decreto. Quando entendida da forma correta, eu estou repetindo, carrega o poder. E eu dei alguns versículos para vocês. Eu penso que essa aqui é uma boa para eu concluir com essa. Então volta lá para Jó rapidamente. Eu quero que você estude isso em casa. E olha no versículo 21 novamente. Qual é a primeira palavra? Apegue-se. O que isso significa? Se aproximar. Intimidade. Agora. Apegue-se agora a Ele. Agora, quanto tempo isso vai levar? Toda a duração da sua vida. Nós pensamos que o conhecemos. Oh, meu Deus. Deus é tão vasto, Ele é tão grande. Ele fala, você tem que chegar lá, ainda tem muito para chegar para entender Ele. Porque Ele é tão vasto. Ele é tão real. Mas, até essa noite hoje, você já chegou mais perto dele. Você está mais achegado a Deus no aspecto de decretar. A pessoa que não está aqui, que não está ouvindo, elas não estão apegadas assim. Porque quando você falar sobre isso, pegar suas anotações e compartilhar com essa pessoa, a pessoa não vai ter ideia do que você está falando. Eu orei 14 horas. Sim, mas o que você decretou? Você está ouvindo? Você é suposto a pegar o que eu ensinei aqui essa noite e usar na sua vida. Você não é suposto a sentar aqui e falar, fui para a igreja. Você é suposto a entrar naquele carro e no seu caminho para casa começar, vou lidar com isso, vou lidar com aquilo. Na verdade, eu vou dizer isso. A sua vida é suposta a estar sendo estendida essa noite. Ele falou para aquela mulher, o final, eles falaram para ela, é o fim. Não falaram em Marcos 5? Não tem mais nada que podemos fazer. Mas ela ouviu algo. Então, aquilo que você tem orado por muito tempo, encontre seus versículos e decrete, é meu, eu tenho agora. Você entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo que Deus te deu autoridade para falar as coisas.
chamar, falar, tá acabado isso. Colocar debaixo dos seus pés. Você me acompanha? Ok, Montreal, pode vir. Eu vou continuar orando nessas linhas, porque eu penso que nós temos que ver mais sobre isso. Isso tem que vir para o corpo de Cristo como um todo, mas especialmente aqui nessa igreja e as pessoas que são conectadas conosco ao redor do mundo, em lugares diferentes. Começar a viver um estilo de vida de decreto. Muitos de vocês aqui e debaixo do som da minha voz realmente amam muito Deus. E Ele quer usar você, mas Ele quer te abençoar mais. Ele quer que você saiba como... Ele quer que você saiba como entrar no tráfego da fé, da bênção, tráfego da bênção. Para que você não precise ficar sempre estar preocupado. Como que eu vou conseguir pagar isso, pagar aquilo? Lembra que eu falei uma palavra sobre você essa noite. Tem uma janela aberta. Uma janela aberta. E você tem que falar, Senhor, abre para mim. Então, muitos de vocês aqui já são maduros o suficiente para estarem nesse fluir. Reveja essas anotações. Peça a Deus para abrir o seu entendimento. Vem, filho.